O México dominará a década de 2030 e os Estados Unidos precisam disso. A rivalidade entre Estados Unidos e China está no centro do cenário geopolítico atual. E à medida que as tensões aumentam, o México está prestes a se tornar o aliado mais crucial dos Estados Unidos para manter a supremacia econômica global. Com mais de 80% de suas exportações destinadas ao mercado dos Estados Unidos, os laços financeiros do México com seu vizinho do norte já estão profundamente enraizados. Essa interdependência pode ser a aliança mais poderosa na ordem econômica global. Mas desafios interessantes estão no caminho. Os fundamentos econômicos do México estão entre os melhores do mundo. Eles têm a tempestade perfeita de fatores demográficos, geográficos e políticos para destravar investimentos massivos. A força de trabalho jovem do México é fundamental para o crescimento econômico. Haverá uma quantidade substancial de mão de obra disponível por muitos anos e uma geração de consumidores formando novas famílias e economizando para a aposentadoria. Enquanto países desenvolvidos lidam com o envelhecimento populacional, a jovem força de trabalho do México está pronta para suprir a demanda de manufatura no Ocidente. À medida que o custo da mão de obra na China e as tensões com o Ocidente aumentam, o México talvez seja a alternativa mais viável para a realocação da manufatura próxima. O acordo Estados Unidos-México-Canadá permite a exportação de produtos mexicanos aos Estados Unidos da América sem tarifas, aumentando a competitividade do país. Investidores estrangeiros já veem o potencial do México. Em 2023, o investimento estrangeiro direto no México cresceu 41% em relação a 2022. Esse influxo de capital sinaliza uma confiança crescente nas perspectivas econômicas do México. Ao diversificar cadeias de suprimentos e diminuir a dependência da China, empresas podem tornar o país uma potência manufatureira. Mas o México enfrenta grandes obstáculos rumo à prosperidade. 56% da força de trabalho do país está trabalhando fora da economia formal. Isso mostra que quase metade dos trabalhadores que geram valor de mercado não são registrados, regulamentados ou tributados. Isso dificulta o acesso a serviços financeiros, deixando muitos mexicanos subbancarizados. Como resultado, há menos capital para os bancos emprestarem, o que dificulta ainda mais o desenvolvimento. O crime e a violência seguem como problemas persistentes, ameaçando a segurança pública e a confiança dos investidores. O governo mexicano deve implementar estratégias eficazes para combater o crime organizado e melhorar a segurança, a fim de aproveitar plenamente seu potencial econômico. Além disso, a desigualdade de riqueza continua sendo uma preocupação urgente, com uma parte significativa da população vivendo na pobreza, apesar do crescimento econômico geral do país. Mesmo com esses desafios, a economia do México mostrou notável resiliência. Ela enfrentou crises econômicas melhor do que qualquer um de seus vizinhos sul-americanos. Uma economia forte, com algumas vantagens estratégicas que vamos abordar agora, coloca o México em posição de prosperar na próxima década. À medida que Claudia Sheinbaum assume o lugar do atual presidente Andrés Manuel López Obrador, uma batalha pela alma da democracia mexicana está se formando. O slogan de campanha de Sheinbaum, Continuidade com Mudança, resume o delicado equilíbrio que ela precisa alcançar. Como candidata escolhida a dedo por Andrés Manuel López Obrador, ela representa a continuidade de suas políticas populistas que têm ressoado com muitos mexicanos. Sua formação como cientista do clima indica uma transição para uma governança mais tecnocrática e foco em sustentabilidade. Com o partido de Andrés Manuel López Obrador Morena, prestes a garantir uma supermaioria no Congresso, o cenário está preparado para reformas constitucionais significativas. Essa concentração de poder pode ser uma faca de dois gumes, permitindo a implementação rápida de políticas progressistas, ao mesmo tempo em que levanta preocupações sobre a erosão dos freios e contrapesos. Durante a presidência de Andrés Manuel López Obrador, a aprovação pública das instituições governamentais aumentou consideravelmente. Agora, 61% dos mexicanos confiam no governo nacional contra apenas 29% no início do mandato. Por que era tão baixo? Durante boa parte da história moderna do México, o país foi praticamente um estado de partido único. O Partido Revolucionário Institucional
manteve o poder ininterruptamente no país por 71 anos, de 1929 a 2000, isso não é receita para boa governança e mostra que a democracia mexicana é muito jovem e frágil. Quando entrevistados, a maioria dos mexicanos expressa ceticismo de que a democracia seja sequer a forma ideal de governo. E ainda não se sabe para que lado as coisas vão quando Andrés Manuel Lopes Obrador deixar o cargo. Ele era um cara carismático. Sheinbaum é mais como um professor estoico. Enquanto Andrés Manuel Lopes Obrador prioriza a energia tradicional e políticas populistas, o histórico científico de Sheinbaum indica possível foco em iniciativas mais verdes. Um dos desafios mais urgentes que o próximo governo enfrentará será lidar com a luta contínua do país contra o crime e a violência. Andrés Manuel Lopes Obrador respondeu à crise com uma militarização crescente. As Forças Armadas passaram a ter papel mais destacado na vida pública, atuando em projetos de infraestrutura e na aplicação da lei. Embora isso tenha sido justificado como uma medida necessária para combater a corrupção e melhorar a eficiência, levantou preocupações sobre as implicações de longo prazo para as instituições civis e as normas democráticas. Se ela acertar, a economia mexicana pode disparar. Mas esse é um problema complicado. Os cartéis de drogas se tornaram um grande obstáculo para os objetivos do México. Esses grupos são bem enraizados na sociedade e frequentemente colaboram com o governo, em vez de enfrentá-lo diretamente. Eles são enormes, empreendimentos extensos com uma variedade de ativos e fontes de renda. Organizações mexicanas de tráfico de drogas controlam o mercado de heroína nos Estados Unidos da América, sendo quase toda a apreendida originária do México. A produção e tráfico de heroína concentram-se no noroeste do país. Nos últimos anos, traficantes mudaram o foco para o fentanil, por ser mais barato e fácil de produzir que a heroína. Os traficantes de drogas mexicanos também são grandes protagonistas no comércio global de cocaína, atuando como intermediários e transportadores da droga em todo o mundo. A cocaína da América do Sul passa pelo México rumo aos Estados Unidos da América e cada vez mais à União Europeia. Disputas territoriais na América Central e na Colômbia pelo controle das rotas de envio de cocaína para o norte, em direção aos Estados Unidos, resultaram em altos níveis de violência em todo o México. Essa violência exige armas, e os cartéis se tornaram extremamente proficientes em adquirir as armas ilegais de que precisam. A maioria das armas ilícitas apreendidas é rastreável a fabricantes dos Estados Unidos. Essa questão se tornou um ponto de discórdia nas relações entre os Estados Unidos e o México, com as autoridades mexicanas entrando com processos civis contra fabricantes de armas norte-americanos. Apesar do aumento na apreensão de armas na fronteira Estados Unidos da América, México, o fornecimento para grupos criminosos no México não diminuiu significativamente. Este é um dos sistemas mais antifrágeis do continente. No Afeganistão, o Talibã era financiado pelo tráfico de drogas. O mesmo ocorreu com rebeldes chechenos na Rússia e outros grupos pelo mundo. Se você consegue obter receita com a venda de drogas, lavar esse dinheiro e adquirir armas fora da taxação ou regulação do governo, você tem todos os componentes fundamentais de uma insurgência sustentada. Andrés Manuel Lopes Obrador entendeu esse risco e respondeu expandindo significativamente o papel dos militares na vida pública. Mais de 100 funções que antes eram desempenhadas por autoridades civis foram transferidas para as Forças Armadas. Um especialista aponta que os militares são agora mais fortes e poderosos do que nunca. Porém, há poucas evidências de queda na temperatura. A taxa de homicídios no México subiu 76% entre 2015 e 2021, chegando a 26,6 mortes por 100 mil habitantes. Nos últimos 3 anos, esse número vem caindo, mas não tão rápido quanto subiu na metade da década anterior. Isso é impulsionado principalmente pela disputa entre os cartéis de Sinaloa e Jalisco Nova Geração, pelo controle de rotas e pontos de travessia de fronteira para os Estados Unidos. E uma guerra civil dentro do cartel de Sinaloa pode agravar ainda mais a situação. Agora, nenhum dos lados quer entrar em guerra com seus governos estaduais. Eles só querem controlar as cadeias de suprimentos que influenciam seus lucros. É mesmo difícil saber quanto dinheiro há nesse negócio. Um relatório do governo dos 15 anos
algo entre 6 bilhões e 29 bilhões de dólares por ano, foi dos Estados Unidos da América para o México por causa de drogas ilegais. Ainda assim, toda a indústria de drogas mexicana emprega cerca de 175 mil pessoas. Isso representa apenas 0,3% da força de trabalho do México. Se você conseguisse acabar com tudo isso, não abalaria a economia mexicana. Você pode argumentar que a redução da criminalidade seria compensada pelo aumento do investimento estrangeiro na indústria e manufatura mexicana. Mas isso exigiria uma reformulação completa do sistema judiciário, mais militarização e uma grande melhora na coordenação entre as autoridades mexicanas e dos Estados Unidos. Isso é um desafio. Se houve um momento para México e Estados Unidos se coordenarem, é agora. Por décadas, a manufatura americana foi enfraquecida pela globalização. Mas agora que a China é a principal potência global de manufatura, os formuladores de políticas dos Estados Unidos da América estão procurando uma alternativa. O problema é que os trabalhadores americanos estão entre os mais caros do mundo e a terra também não é barata. Isso torna muito difícil montar uma nova instalação de manufatura sem um monte de robôs e automação. Essa é uma das grandes apostas dos Estados Unidos da América para substituir a manufatura chinesa, mas não é a única. Os Estados Unidos buscam repatriar ou transferir sua manufatura para países aliados. 2023 foi a primeira vez em 2 décadas que as exportações do México para os Estados Unidos superaram as da China. Com acesso livre de tarifas para produtos mexicanos nos Estados Unidos, é necessária uma cooperação econômica estável nas próximas décadas. Antes do Acordo Estados Unidos, México-Canadá, o país passou anos em união econômica pelo Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Antes disso, o México esteve sob o guarda-chuva de fato da proteção militar dos Estados Unidos, graças ao Tratado do Rio e à doutrina Monroe. Isso significa que a capital deve se sentir confortável em fazer investimentos de longo prazo para promover uma integração mais profunda das economias norte-americanas. E a proximidade do México com os Estados Unidos também se traduz em menores custos de transporte, prazos de entrega mais rápidos e comunicação mais fácil entre os fabricantes e seus clientes. Há apenas mais uma questão: a manufatura exige muita energia. O cenário energético do México conta uma história de imenso potencial prejudicado pela má administração. Apesar de ter quase 6 bilhões de barris de petróleo comprovados, o México pode se tornar importador líquido de energia em breve. Como um país com tantos recursos chegou a uma situação tão precária, o campo de petróleo Cantoral, antes destaque da indústria petrolífera do México, está no centro da história. Descoberto em 1976, o campo Cantoral era uma maravilha geológica. No seu auge, em 2004, era o segundo maior campo de petróleo do mundo em produção, extraindo impressionantes 2,1 milhões de barris por dia. Esse único campo representava mais da metade de toda a produção de petróleo do México. Mas os dias de glória de Cantoral foram breves. Em 2019, a produção caiu para 158 mil barris por dia, apenas 7,5% do auge, após o esgotamento das reservas mais acessíveis. O que houve? A resposta está na Pemex, estatal de petróleo do México. Por mais de 50 anos, a Pemex enfrentou má administração, corrupção e falta de investimento em novas tecnologias e exploração. Em vez de reinvestir os lucros na manutenção e expansão da produção, governos mexicanos sucessivos usaram a Pemex como uma fonte de recursos, desviando suas receitas para financiar outras áreas do orçamento. Essa visão limitada deixou a empresa com grande dívida e sem acompanhar o cenário global de energia em evolução. A produção de petróleo bruto mexicano está em queda contínua há mais de 10 anos. Em 2006, o país produzia 3,3 milhões de barris diários. Em 2020, esse número caiu para 1,7 milhão de barris. A queda na produção e o aumento da demanda interna de energia colocaram o México em rota de colisão com a insegurança energética. O país agora pode depender de fontes estrangeiras para suprir suas necessidades energéticas. Sem energia estável e suficiente, as ambições do México de ser potência global de manufatura podem ser prejudicadas. A energia é o sangue vital da indústria, e um fornecimento de energia caro ou pouco confiável
pode afastar exatamente os investimentos que o México espera atrair. Isso também torna o país extremamente vulnerável a choques de preços e pressões geopolíticas. Curiosamente, o México possui recursos para ser autossuficiente em energia e até exportar. O país tem reservas de petróleo inexploradas, grande potencial em energia renovável e localização estratégica para o comércio de energia. Para reformular a indústria de energia do México, começaria modernizando e talvez privatizando a Pemex para aumentar sua eficiência. Liberar investimentos em tecnologias de exploração e produção para aumentar a produção dos campos existentes e descobrir novos. A nova presidente Sheinbaum é ex-cientista do clima e escreveu artigos acadêmicos sobre transição dos combustíveis fósseis e redução de emissões. Isso simplesmente não parece estar alinhado com os objetivos dela. Se ela tiver outra solução para o problema energético do México, quero ouvir. É isso que vai determinar a trajetória econômica deles na próxima década. Se fizerem certo, o produto interno bruto mexicano pode subir de dólares americanos, 11 mil, para mais de dólares americanos, 20 mil. Sem um setor de energia seguro e eficiente, as ambições do país podem continuar fora de alcance. Agora, o México continuará a experimentar algum crescimento na próxima década. Isso, por si só, fará do país uma exceção em um mundo que está se desglobalizando. Já mostramos em vídeos anteriores como isso prejudica países como Alemanha e Brasil. Confira depois.